Então, oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Silvia, eu sou responsável pelo conteúdo aqui do Instituto eClass e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial para bater um papo com a gente. É o Nélio Fleury, ele é engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho e coordenador do nosso curso de engenharia de segurança do trabalho. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre o mercado, as oportunidades, tendências dessa área que está em crescimento. E, bom, Nélio, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. E eu gostaria de começar pedindo para você explicar para a gente um pouquinho sobre a história da engenharia de segurança do trabalho, como ela surgiu aqui no Brasil. Tá ok. Silvia, obrigado pela oportunidade, né? Vamos tentar sintetizar para vocês e para todos os interessados aí da eClass um pouco da história da engenharia de segurança do trabalho. A engenharia de segurança do trabalho surgiu no início da década de 70, naquela época em que o Brasil chamado Brasil de grandes obras, né? De Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, etc., Itaipu. E aconteceu que naquela época foram vistos que nós não sabíamos prever ou orientar os nossos trabalhadores quanto aos riscos que ele ia encontrar no ambiente de trabalho, né? Então começou a surgir algumas preocupações a esse respeito. E finalmente, em 1978, surgiram as primeiras legislações a respeito de métodos prevencionistas de acidente do trabalho, para minimizar os danos, as perdas, as horas paradas, as mortes, os acidentes. Foi muito embrionário na final da década de 70. Quando chegou na década de 80, essa preocupação, essa percepção, ela entrou dentro da academia, dentro dos cursos regulares, né? Ou seja, aquele engenheiro que estava lá aprendendo a executar uma obra, aquele engenheiro que estava aprendendo a projetar uma usina hidrelétrica, a projetar uma ponte, a projetar uma estrada, ele tinha que se preocupar também com aquele que estava trabalhando na execução daquele projeto. Então passou a entrar dentro da sala de aula, a entrar dentro das preocupações em executar, de forma que, além de executar, de ter uma obra perfeita, nós tínhamos que ter uma obra, digamos, saudável, uma obra que não levasse sofrimento, não levasse dor para os trabalhadores. Então isso foi evoluindo na década de 80, essa preocupação de prevenção. No final da década de 90, né, no final do milênio passado, eu brinco, passou a ter uma preocupação que as tecnologias, ou a maneira de executar, também tinha que ser melhorada, tinha que ser evoluída. Nós não poderíamos mais construir uma obra, executar uma usina hidrelétrica, executar uma estrada, executar um prédio gigantesco com aquele mesmo jeitinho que, digamos, que os faraós construíram as pirâmides. Então nós vimos que nós tínhamos ferramentas novas, né? Onde o funcionário, o nosso servidor, ele tinha que aprender a mexer com tecnologia. Então, quando nós chegamos na década de 90, aí vocês são muito jovens, vocês nem lembram disso. Na década de 90 não existia telefonia celular. O telefone celular chegou aqui no Brasil em 92, 93. Né? Então, o que acontece? Nós percebemos que os nossos funcionários, aqueles nossos colegas que vão executar, vão realizar as nossas obras, eles tinham que ter essas ferramentas. Então, nós passamos a ter a inserção tecnológica dentro da obra. Então, foi para a sala de aula, enquanto nós estávamos mexendo com computadores, os estudantes de engenharia, mexendo com computadores, né? Começando a trabalhar com os primeiros celulares, nós percebemos que os nossos funcionários também tinham que conhecer tecnologia. Então surgiu um novo pensamento, ou seja, eu tinha que levar tecnologia para o funcionário, para o executor das nossas obras. E quando chegou na década, no início dos anos 2000, e isso está até hoje implantado e evoluindo, eu tenho que ter tecnologia e conhecimento.
Ou seja, então eu tenho que levar aquilo que eu sei, aquilo que me faz conhecer como executar uma obra, como projetar uma obra, eu tenho que ter essa facilidade, essa, digamos, essa ferramenta de transmitir para o meu funcionário como executar uma obra com segurança. Não adianta você, ser um engenheiro mecânico, saber plenamente como construir uma caldeira, como construir um sistema de climatização, otimizar todo o rendimento de uma indústria térmica, né, tudo, se você não consegue levar para o seu funcionário, aquele que vai trabalhar com você, a segurança, ele saber o que ele está fazendo, qual é o perigo que ele tem. Então, nós pegamos agora, nesse terceiro momento, é tecnologia com conhecimento. Então, a engenharia de segurança do trabalho, que eu gosto de chamar ela de engenharia do trabalho, é como o trabalho está realizado, eu tenho que levar para o engenheiro pleno o conhecimento de como ele vai, digamos, ser seguro, ser saudável, e a preocupação ainda agora, que é a preocupação com resíduos, com o meio ambiente. Então, a engenharia de segurança do trabalho, ela também nos traz a preocupação, ela nos dá as ferramentas para conhecer os resíduos. O que é que eu faço com os resíduos? Então, esse é um cenário do Brasil hoje. Ou seja, nós temos que pegar o nosso engenheiro executor de grandes obras ou pequenas obras, ou executor de empreendimentos, a ter a preocupação com os nossos colegas, que é o agente da produção, e também com o meio ambiente. Então, essa é a preocupação hoje da engenharia de segurança do trabalho. Bacana, bacana demais. E, bom, agora que a gente já entendeu um pouquinho da história da engenharia de segurança do trabalho, eu queria que você me explicasse quais são algumas trilhas que o profissional que está interessado em entrar nessa área pode seguir. Se ele tiver um perfil mais empreendedor, ou então se ele estiver buscando alocação no mercado, ou até mesmo verticalização profissional. Quais são os caminhos que o engenheiro de segurança do trabalho pode seguir? Tá, eu já fui funcionário do CREA Goiás durante quase 8 anos, fui superintendente do CREA Goiás, e conselheiro do CREA durante 2 mandatos, 6 anos, e sou, digamos, já fui presidente de entidade de classe, fui a presidente da Associação Brasileira de Eletricistas, ABE Nacional. Então, o que eu aprendi ao longo da minha trajetória, né? Eu me formei em 82, quando eu me formei eu tinha 23 anos de idade, e eu aprendi ao longo da minha trajetória, pegando o gancho da sua pergunta, que eu não posso parar quando eu me formei. Você imagina eu aqui, Nélio, eu parado em 82, imagina se eu tivesse parado em 1982, esquecido, falando, não, já sei o suficiente. Eu estava praticamente voltando para a Idade da Pedra. Então, o que eu falo para quem está na universidade hoje? É dolorido que eu vou falar. Em 5 anos você vai estar superado. 5. Por melhor que seja a sua universidade, por mais recursos tecnológicos que a sua universidade tenha, se você estiver na melhor universidade do Brasil, com os melhores recursos tecnológicos, se você pegar isso e ficar quieto, em 5 anos você será o mais ultrapassado dos profissionais. Então, o que a engenharia de segurança do trabalho faz? Ela ensina, ela te dá uma ferramenta de pesquisa, de perguntar, de responder. Ela te dá uma ferramenta de argumento, de ter argumento. O engenheiro de segurança do trabalho, ele faz uma, digamos, ele acrescenta aquela questão de ter argumento, da explicação lógica do seu processo. Essa é a engenharia do trabalho. Ela facilita e harmoniza seu entendimento. Então, eu respondo numa pergunta, uma resposta dessa, uma frasezinha simples. A engenharia de segurança te vai dar ferramentas para que você seja um ávido, digamos, pescador de conhecimento. Você vai ser um engenheiro do trabalho
O que eu quero te dizer? Você vai ser uma pessoa que vai ter uma ansiedade em obter conhecimento. Eu ainda falo, o engenheiro mecânico, o engenheiro químico, o engenheiro eletricista, o engenheiro civil, o engenheiro agrônomo, vamos falar, o engenheiro ambiental, toda essa gama de engenheiros, engenheiro de sistema, engenheiro de computação, todos esses engenheiros, eles são treinados para ser engenheiros. Durante toda a formação, eles são treinados para ser engenheiros. Agora, quando ele fizer uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, ele vai aprender a sair da sua área de conforto. O engenheiro eletricista vai falar sobre transmissão de calor. O engenheiro civil vai falar sobre danos elétricos. O engenheiro mecânico ele vai ter muita propriedade de falar em riscos biológicos. Ou seja, e o engenheiro ambiental ele vai ter uma propriedade em falar em obras. Então, quer dizer, eu vou ampliar a sua área de conforto. Eu falo assim que os nossos alunos, e eu sou professor disso desde 98, eu estou com 22 anos de cátedra. Então, eu falo para os meus alunos, o importante é que eles aprenderam, durante a engenharia de segurança do trabalho, que a busca do conhecimento, a busca de conhecer o que está aplicando no mercado é essencial. E esse caminho é irreversível. Bom, e você falou, né, pelo que a gente já tá observando aí no mercado, que é um mercado que está em constante evolução, e isso exige que os profissionais também estejam em constante evolução. Escolher uma especialização é uma escolha a longo prazo. Então, para você, como que você imagina que o mercado vai estar daqui a 10 anos? Uma previsão. Tá, eu falo para você, para que eu veja o futuro, para que eu possa ver antes de acontecer. Eu acho bacana, você entrou numa pergunta bacana, né? Porque o engenheiro, ele é, digamos, uma pessoa que tem o poder de previsão. O engenheiro é aquele que vê antes de acontecer. Então, e o engenheiro do trabalho, ele tem que ter a ferramenta de ver o que vai acontecer. Ou seja, nós vamos trabalhar com estatísticas, com probabilidade, com gerenciamento de risco. E eu tenho hoje, com essa ferramenta, qual é a previsão? O que eu vejo que irá acontecer? Que a engenharia do trabalho, a engenharia que vai, digamos, organizar o processo produtivo, essa é a engenharia do futuro. Eu não preciso me preocupar só em fazer. Né? Eu tenho que construir uma ponte, eu tenho que construir um prédio, eu tenho que construir um shopping, eu tenho que fazer um viaduto, eu tenho que fazer. Eu tenho que saber como fazer e como que eu vou organizar o fazer. Eu não posso ter perdas mais. Se você pegar nesse mundo de hoje, esse mundo que nós estamos aqui falando em pandemia, você imagina hoje se eu falar que eu vou ter 10% de perdas. Você imagina que no meu orçamento eu convencer o meu cliente que 10% dos meus recursos vão estar dimensionados com a possibilidade de eu perder 10%. Eu perco o meu contrato. A nossa margem de lucro hoje, ela está chegando em 10%. Se eu perder 10%, eu estou morto. Percebam a chiadeira que está tendo no Brasil inteiro porque o arroz subiu 14%. O arroz subiu 14%. Você imagina que eu tenho que organizar o meu processo produtivo, eu tenho que fazer e saber fazer. Eu não posso mais administrar com perdas, eu não posso transportar mercadorias em excesso, eu não posso devolver mercadorias que foram transportadas em excesso. Então, o futuro das engenharias, ela está atrelada à organização do processo produtivo, à organização do trabalho. E a única engenharia que me ensina a fazer isso é a engenharia de segurança do trabalho. Ótimo, ótimo. E aproveitando ainda nessa pegada de inovações e mudanças, futuro, quais que são as tendências da engenharia de segurança do trabalho? Tem alguma área que promete despontar aí nesses próximos anos? A área que vai, digamos, que vai ser a grande corrida, né, que eu aconselho
a todos os meus colegas engenheiros, é essa área que eu chamo de gestão do processo produtivo, né? Ou seja, se você vai montar uma indústria, se você vai estabelecer uma empresa, se você vai estabelecer uma empresa transportadora, uma empresa de logística, você tem que saber como que você vai organizar o seu processo, né? Você vai contratar um arquiteto ou um engenheiro civil para fazer o seu prédio. Agora, como que você vai organizar a entrada de equipamentos, a entrada de insumos, a saída de insumos, o armazenamento, transporte e fracionamento da sua produção? Essa vai ser, eu falo para você na minha bola de cristal, na minha previsão. Nós vamos voltar a falar sobre isso daqui uns 2 anos, 3 anos, né? É como organizar o processo produtivo. E só para completar, nós estamos falando para o Brasil inteiro. Nós temos até alunos nossos que assistem nossas aulas de outros países. Nós temos alunos na Alemanha, nós temos alunos no Canadá. Então, nós estamos falando não mais para o Brasil, nós estamos falando para o mundo inteiro. Então, essa percepção que eu tenho hoje é que, até isso é bíblico, né? Antes de começar a executar uma obra, verifique se você consegue concluí-la, né? Isso é bíblico. Então, o engenheiro do trabalho, ele vai estar sentado na mesa dos engenheiros de obras para ver a viabilidade ambiental, a viabilidade, digamos, de parcerias da obra, ou para que aquela obra não sofra embargos, que aquela obra não sofra questões de desagradar os seus vizinhos, né? Ou seja, você pega uma obra e, de repente, um prédio e a vizinhança é contra esse prédio, né? Porque você começou a impactar tanto a vizinhança que os vizinhos não suportam mais o seu prédio. Então, essa vai ser a saída, ou digamos, um mercado de trabalho que nós vamos ter dentro de 2, 3 anos. Entendi. Bacana. Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre competências. Eu queria que você me falasse um pouco sobre os engenheiros de segurança do trabalho mais bem-sucedidos que você conhece. O que eles têm em comum que levou eles a chegar lá, a ter esse sucesso na profissão? Tá. Se você pegar uma sala de aula onde existem, digamos, um volume de alunos, 10% desses alunos, eles têm o perfil que é de empreendedor. Os outros 90%, eles saíram da graduação sem conhecer o empreendedorismo, sem conhecer, digamos, a dificuldade de entrar, não no mercado de trabalho, mas de entrar no mercado produtivo. Então, eu tenho que separar isso aqui bem. Mercado de trabalho, ele está aí. Eu sendo engenheiro, mas não conseguir trabalhar nas engenharias, eu vou trabalhar, digamos, numa banca de revista, né? Então, isso é mercado de trabalho. Agora, eu tenho que saber o mercado de empreender, o mercado de ter oportunidade de negócios. Então, o engenheiro do trabalho bem-sucedido é aquele que consegue enxergar oportunidade de negócios nas engenharias. Inclusive, quando você vai fazer engenharia de segurança do trabalho, a minha ou a nossa atribuição profissional, eu possuo 2 atribuições profissionais. Eu posso trabalhar em sistemas de potência, por ser engenheiro eletricista, e sistema de telecomunicações, por ser engenheiro mestre em engenharia de comunicação. Então, eu posso trabalhar em 2 áreas. Ao concluir o curso de graduação, de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, eu passo a trabalhar em mais 18 áreas. Então, eu tinha 2 áreas de atuação, né? Eu poderia atuar em 2 áreas, eu vou poder atuar em mais 18 áreas. Eu, sendo engenheiro eletricista, eu posso trabalhar, por exemplo, em sistemas de combate e prevenção de incêndio, né, que é uma área nova. Eu posso trabalhar em avaliações e perícias, avaliações de áreas, digamos, estranhas à minha atribuição original. Eu, sendo engenheiro eletricista, eu vou poder avaliar, por exemplo, máquinas e equipamentos
Eu vou poder avaliar, por exemplo, sistemas produtivos. Eu vou poder avaliar imóveis. Então, eu vou ampliar minha área de atuação de 1 para 18, ou de 2 para 20, certo? Então, para você que está me ouvindo, que for engenheiro ambiental, que for engenheiro químico, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro de comunicação, e fala, Nélio, eu estou com vontade de mudar de área. Eu fiz engenharia da computação, mas não é bem isso que eu queria. Foi pronto. A partir de agora, você vai saber o novo querer seu, que vai ser engenharia do trabalho. Você vai estar. E se você aprender, se você tiver vontade de aprender, e você tiver vontade de ser empreendedor, de ver as oportunidades de negócios, não é mercado de trabalho, é mercado de negócios. Se você tiver vontade de entrar para o mercado de negócios, a engenharia do trabalho é essa ferramenta. Nélio, e é muito interessante isso que você falou, porque a gente está vendo uma procura muito grande por especializações interdisciplinares. Por exemplo, dando um exemplo até que é um pouco fora da engenharia, mas que ilustra bem. Um advogado que faz uma especialização, uma pós, voltada para a administração, para poder aperfeiçoar aí a atuação profissional dele. Para você, qual que é a importância desse tipo de especialização? Então, vamos supor, um engenheiro civil, um engenheiro mecânico que decide fazer uma especialização em engenharia de segurança do trabalho, por exemplo. Qual que é o peso dessa especialização para a atuação profissional? Tá. Eu disse há um pouquinho tempo atrás, Silvia, que a engenharia de segurança ela tem uma diferença. Ela faz uma inserção dentro do, da, dos seus métodos de análise, dos seus métodos de ponderações, que a inserção que eu falo da argumentação, que se você pretende atuar na área de perícias, né, se você quer ser um perito, se você quer ser um perito nomeado por um juiz para determinar as razões de algum processo, o juiz só vai te nomear se você for engenheiro do trabalho. Porque nós, engenheiros, nós somos cartesianos, né? Isso é uma vantagem nossa. Nós sabemos que se eu sair de A, eu vou chegar em B, mas eu não sei explicar por que se eu sair de A, eu vou chegar em B. Eu sei que se eu sair de A, eu vou chegar em B, porque é assim, né? Mas então o engenheiro do trabalho ele tem a possibilidade de explicar. Tem um filósofo que eu sigo, chama Mário Lívio, ele fala, enquanto eu não tiver o meu argumento expresso em expressões matemáticas, eu não posso avaliar a sua relevância. Então eu tenho que pegar o que eu vi, o que eu compreendi e tentar explicar. Eu tenho que chegar perto de um juiz, chegar perto de um leigo e explicar a minha solução, a solução que eu estou propondo. Aqui no meu escritório, na minha empresa, a Íntegra Gestão em Tecnologia, o lema da minha empresa é uma frasezinha que está no verso do meu crachá. A frasezinha é mais ou menos assim, uma coisa é uma coisa, e não o que você pensa da coisa. Então eu tenho essa frase no meu crachá. Então, o que é que fala? Nós, engenheiros do trabalho, e eu atuo na engenharia elétrica, atuo na engenharia de computação, mas a ferramenta que a engenharia do trabalho me deu foi saber explicar o que eu vejo, né? Aquela coisa que eu estou vendo, o que que ela é. Então, essa é a vantagem nossa. Se nós tivermos o conhecimento de fazer, o conhecimento de entender, e agora com o conhecimento de explicar o que eu estou vendo, do que eu estou fazendo, nós estamos caminhando quase para a perfeição. Seria isso. Bacana, bacana, interessante. Bom, Nelly, agora eu queria falar um pouquinho sobre você. Eu vejo você como uma referência aí no mercado de engenharia de segurança do trabalho. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, os principais desafios que você enfrentou. Certo. Como eu disse para você, eu me formei em 82. E com 23, 24 anos de idade, fui trabalhar numa linha de transmissão onde hoje é Estado Tocantins, no Bico do Papagaio, bem distante. E vi o executar, o difícil de executar,
né? E passei a preocupar com busca de conhecimentos. E sempre procurei conhecimento, etc. Fui trabalhar na Eletronorte, fui trabalhar em Balbina, próximo a Manaus, depois fui trabalhar em grandes obras, né, considerando Balbina também uma grande obra, lógico, né? E ao longo da minha trajetória, eu aprendi que eu tenho sempre que buscar conhecimento para não ficar ultrapassado. Hoje, eu sou conhecido particularmente por ser engenheiro eletricista, né? Todo mundo no Brasil inteiro eu sou conhecido, já sou autor de livros sobre engenharia elétrica, sobre livro de sistemas de aterramento, proteção elétrica. Eu sou professor universitário da graduação e pós-graduação, mas deixei de lecionar na graduação em 2015. Tem 5 anos, agora só estou em pós-graduação. O que eu fiz e o que eu continuo fazendo é estudar sempre. Atualmente eu estou estudando novas normas que surgiram em dezembro de 2019, ou seja, normas que foram publicadas pela BNT no final do ano passado, por exemplo, para sistemas fotovoltaicos. Como é que eu vou construir sistemas fotovoltaicos com segurança? Eu tenho que estudar essas normas. E na minha trajetória, o que eu considero que eu posso ter se realizado, bem realizado, eu fui presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, ABE Nacional, fui um dos fundadores, ou dos primeiros, da Associação Goiana de Engenharia de Segurança do Trabalho, a AGEST. Eu fui presidente da AGEST e um dos fundadores da AGEST. Também trabalho como perito. E toda essa gama, e fui candidato à presidência de CREA 3 vezes, né? As pessoas ficam correndo atrás da gente para a gente mexer nisso. Gosto de entidades de classe, gosto de sala de aula, gosto do conhecimento. Então, essa é mais ou menos a minha carreira. Muito legal, Nélio. Nélio, se você pudesse voltar no passado e dar um conselho para você mesmo aos 17 anos sobre a sua carreira profissional, qual conselho seria? Eu vou falar para você em termos reais. Eu tenho um filho que é engenheiro eletricista. Então, eu não preciso, nem precisei pegar a máquina do tempo para voltar para o Nélio de 17 anos. O meu filho, quando estava com 17 anos, ele passou no vestibular para engenharia elétrica. Aí ele me perguntou, pai, o que eu devo fazer? Aí eu falei para o meu filho, chama Urias, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança também, formado por nós. Aí eu falei, Urias, o caminho do sucesso é um único. Só tem um caminho que leva ao sucesso. Trabalho, esforço, como diz as velhas frases, né? O sucesso sempre vem depois do trabalho. É só no dicionário que o sucesso vem antes do trabalho. Então eu falo para o meu filho, e se eu pudesse voltar na máquina do tempo, eu falaria para o Nélio de 17 anos, nunca pare de buscar conhecimento. Nunca pare. Leia sempre, procure ler sempre, procure buscar conhecimento, procure ficar próximo de pessoas cultas, né? Eu brinco, eu gosto de brincar com meus alunos, eu falo que eu também tenho um pouco de filósofo, e eu falo, a minha maior virtude, talvez seja a única, é que eu só ando com gente boa. Eu só ando com pessoas boas. Então, eu falo, o segredo do sucesso é se aliar aos bons, aliar àqueles que têm vidas boas, conhecimento, práticas boas. Não adianta a pessoa falar que é boa, ele tem que praticar o bem. Então, esse é o caminho do sucesso, a busca do conhecimento. E quem tem o conhecimento, Silvia, são pessoas boas. Então, fique próximo dos bons, fique próximo daqueles que irão, digamos, subir o seu conceito de vida. Ok? É por aí. Adorei o conselho, inclusive vou segui-lo à risca. Ok, Silvia. Bom, e agora eu queria
ver com você, porque quem está vendo esse vídeo sabe que vai ter a incrível oportunidade de se tornar nosso aluno, de ter você como nosso coordenador. E eu queria ver com você, Nélio, o que você preparou para o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, o que você está planejando para deixar esse curso como um grande diferencial para quem escolher fazer ele aqui com a gente. Tá. Esse curso, nós trabalhamos dele desde 2011, mais ou menos. Ou seja, então nós temos 9 anos de aperfeiçoamento. O que nós aprendemos nesse curso, que eu tenho que ter ferramentas práticas. Eu não posso apenas alimentar o nosso pós-graduando de teoria. Eu tenho que ensiná-los a ter prática e estabelecer um canal eficaz de comunicação para o nosso aluno, desde a matrícula até a aposentadoria. Eu não estou falando de parar de dar assistência ao nosso aluno com um certificado. Não. O nosso instituto, o nosso compromisso com o nosso aluno é de ter uma sala de negócios para ele. Ou seja, ao longo da pós-graduação e a partir da conclusão da graduação, nós temos que ter uma sala de negócios. Você pode perceber os meus e-mails, os nossos canais de comunicação, diretamente os alunos nos procuram e pedem um auxílio, ou uma bibliografia para resolver aquele processo, um profissional que possa ajudá-lo naquele processo, ou, digamos, até uma oportunidade de negócios que ele está enxergando e como que seria a maneira mais rápida, o mais eficaz dele fechar aquele contrato. Então, a diferença nossa de todos os outros, que o nosso vínculo com o aluno, e você pode pegar isso, eu posso passar para vocês milhares de e-mails. O nosso vínculo com o aluno, ele não termina com a entrega do certificado. O nosso vínculo com o aluno só vai terminar quando ele não quiser mais conversar com a gente, né? Porque do nosso lado, o vínculo nunca vai ser rompido. Então, a diferença nossa, para quem fizer a Engenharia de Segurança do Trabalho no Instituto ICLES, é que ele vai ter, ao longo do curso e depois da graduação, uma sala de negócios, onde nós, os coordenadores pedagógicos, os nossos professores, e sem querer ofender aqueles que não são professores nossos, os melhores professores estão conosco, certo? São os melhores, porque já falei para você, eu só ando com os melhores. Então, os nossos professores são os melhores. Pode ver a característica de currículo, a característica de oportunidade de negócios. A primeira aula, quando você entrar na sala e perceber a primeira aula, você vai ver que você está num ambiente diferente. Você está num ambiente de empreendedorismo, um ambiente de negócios, ok? Maravilhoso, Nélio. Agora, a última pergunta. Me conta, me convence, na verdade, que a engenharia de segurança do trabalho é o futuro. Tá, eu vou perguntar para você que está na dúvida se eu faço ou não faço. Você quer ampliar o seu conhecimento? Você quer ter novas ferramentas? Você quer abrir novas oportunidades ou você está extremamente satisfeito com o que você está? Né? O mundo mudando, transformações acontecendo, né? O que era novo ontem virou decadente hoje, né? Aquilo que você aprendeu há 2 anos, 3 anos atrás está valendo. As ferramentas que estão entrando em mercado, as ferramentas que estão no mercado produtivo, você está satisfeita com essas ferramentas? O seu conhecimento está sendo atualizado constantemente? Se a sua resposta for sim, eu estou tranquilo, satisfeito, aqui talvez você não vai ser melhor. Tá? Agora, se você falar assim, não, eu quero ampliar meus conhecimentos, eu quero abrir novas oportunidades, se porventura essa porta fechar, eu terei novas portas abertas, eu quero colocar o meu pé na outra margem do rio. Então, se você quer saber como será a outra margem,
Se você precisar atravessar esse rio, aqui é o seu local. Tá? Então, eu respondo em 1 minuto para você. Se você quiser crescer, se você quiser ampliar sua oportunidade de negócio, se você quiser ser um novo engenheiro dentro de um período de 20 módulos, aqui é sua sala. É isso, Nélio. Muito obrigada. Eu acho que deu para esclarecer muito bem para quem estava na dúvida aí sobre a importância da engenharia de segurança do trabalho e sobre a nossa especialização também. Então, eu te agradeço muito pelo seu tempo hoje. O papo foi muito bacana. Ok, eu que agradeço, Silvio, a oportunidade, agradeço ao Instituto ICLES pela oportunidade e também por confiar em nosso trabalho e dizer que nós estamos aqui pronto para trabalhar e pronto para formar novos engenheiros do trabalho. Ok? Obrigadão a vocês. É isso. Muito obrigada, Nélio. Um abraço. Tchau, tchau, Abraço. pessoal.